Você está aqui na igreja do Pastor B.O. Eita, esta é uma igreja que não tem demônio nem capeta, porque aqui não tem crente de fé, chambureta. Babilônia. E hoje, isso está virando um livro, porque é o primeiro programa do Pastor B.O. ao vivo. E não fique aí de costa, porque você pode fazer a sua pergunta que terá a sua resposta, porque você está na TV do Coronel Costa. Vou pedir para que nenhuma ovelha fique com ira, porque o Pastor B.O. está aqui fazendo o seu programa ao vivo na TV Caipira. Unta, não se envergonhe, meu amigo, e faça a sua pergunta no decorrer do programa. Hoje o Pastor B.O., gente, quer falar sobre a exegese do Gênesis. Algumas coisas já falaram para vocês a respeito do Gênesis, o livro do Gênesis, o livro do princípio, o livro que conta a história do universo, a história da criação da Terra, a história da criação da vida na Terra e toda essa história da qual você faz parte. Mas algumas coisas já falaram para você a respeito deste livro, que é o que o Pastor B.O. quer falar aqui hoje. Ouviste o que foi dito pela antiga tradição? E eu vou dizer que nem tudo que foi dito por eles é verdade, não. Meu amigo, você já ouviu dizer que o livro do Gênesis tem a proposta de ser uma história só, uma história única, com um só propósito, contar a história do mundo. Mas eu quero dizer para você que quem disse isso parece mais um vagabundo do que um leitor. Muito bem, a história do Gênesis ela pode ser dividida em duas histórias ali no momento em que se trata da criação. Do Gênesis capítulo 1, aonde disse, né, Bereshit Elohim, né, criou os céus e a terra, você pode pegar ali, inicia-se uma história até o verso 3 do capítulo 2, né? Você pode considerar como uma história única, né? Mas do capítulo 2 até ali, depois do capítulo 3, você pode considerar como uma segunda história. E como isso, Pastor B.O.? É só ler com atenção que você vai ver que o livro do Gênesis é muito preciso em dizer que era uma só história, pois ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso o escritor quis deixar claro, que num princípio muito distante foi criado tudo, né? Tudo. E dá assim a ideia de que as coisas ficaram por um tempo paradas aqui na Terra, ou seja, criou o universo, criou os outros planetas e a Terra ficou por um tempo criado sem vida, sem nada, um planeta aí no escuro, um bloco, posso dizer assim, de asteroide jogado no espaço, sem vida, sem organização. Mas nós continuamos na leitura e vemos que é dito que disse Deus, haja luz e houve luz. É óbvio que para criar qualquer coisa aqui neste planeta que estava no escuro, segundo a própria Bíblia diz, né, que a Terra era um abismo, né, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, tinha água misturado com terra, matéria, mas nenhuma formação, nenhuma organização para haver vida. E sendo assim, Deus decidiu criar vida aqui na Terra. E óbvio, para criar vida, a primeira coisa que ele teve que criar neste mundo foi a luz. Mas aí nós temos um grande problema, porque lá ele cria no começo a luz, mas lá no verso 4 disse que ele criou o sol no quarto dia. Isso parece, na verdade não parece, é uma contradição. Como explicar isso, Pastor B.O.? Aqui no começo está dizendo que ele criou, né, a luz para dar início à vida. Lembrando que no princípio ele cria tudo, dá a ideia de que tudo foi criado e houve um intervalo para criar vida aqui na Terra que nós não sabemos quanto tempo, quem sabe milhões de anos.
e um dia ele decidiu criar vida aqui na Terra. Só que quando ele decide criar vida aqui na Terra, a primeira coisa que ele faz é a luz. Mas na sequência cronológica da criação, ele disse que criou o sol no quarto dia. Como entender isso, pastor B.O.? Pode aí despertando a sua curiosidade, pode aí ficando curioso, e é neste nível, é mais ou menos nessa sequência que o pastor B.O. pede para que você faça a sua pergunta hoje. Continuando na cronologia do que começamos a falar, vamos dizer que, ou continuar dizendo, né, que o Gênesis não é somente uma única história quando se trata da criação. O Gênesis se divide em duas histórias contadas. A primeira história, do Gênesis capítulo 1, verso 1, até o Gênesis capítulo 2, o verso 3. Depois do verso 3, inicia-se outra história. E como fazer para saber disso, pastor B.O.? É só ler direito, que vocês vão ver que Deus termina a sua criação ali no capítulo 1, pois no verso 27 ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E diz a Bíblia que ele criou macho e fêmea do pó da terra. Né? Mas depois desta história, vem uma outra história de como criou a mulher. Caramba, mas você já não havia terminado lá? Você já não havia criado tudo lá? E agora você vai criar de novo? Alguns ousam dizer que isto é uma explicação de como foi criada a mulher, mas é porque você está lendo no português, né? É porque você não conhece a gramática da Bíblia, que se você conhecesse, você ia saber que são duas histórias. Feito um trabalho de edição. Não diga isso não, pastor B.O. Naquela época não existia edição. Edição é coisa aqui da TV Caipira, do Coronel Costa. Edição é coisa da internet, edição é coisa da atualidade. Não, edição é coisa muito antiga. Ouviste o que já foi dito aos antigos, que tudo que se faz debaixo do sol é velho, nada é novo. Então, a lógica mais coerente para explicar é que o povo judeu, 12 tribos, cada um tinha o seu jeito de contar a história da criação. E lá em Esdra, após o retorno da Babilônia, eles decidiram contar uma única história, juntando todas as histórias que tinha, fizeram um trabalho de edição para parecer uma só história. Vou perguntar aos meus assistentes de produção se já tem alguma pergunta no ar. Ainda não? Então vamos falar aqui, enchendo linguiça até aparecer alguma pergunta. Olha, o link está aí, é só compartilhar. Olha, e você pode participar, porque o pastor B.O. está aqui hoje para falar. Muito bem, continuando aí a história do Gênesis, você pode me perguntar, mas pastor B.O., você quer desfazer tudo que foi ensinado? Sim, senão o melhor era eu ficar calado. Eu quero desfazer aquilo que foi ensinado errado e mal ensinado. É por isso que o pastor B.O. veio aqui, para não ficar calado. Oh, Babilônia, né? Não, pastor B.O. não quer fazer uma Babilônia. Ona. Ou melhor, uma lona. Não faça da teologia uma Babilônia. Ali, mais uma pergunta. Pode ler, produção? Eu vou ler essa pergunta aqui, dá licença. Muito bem, a pergunta aqui, mensagem no do Coronel Costa, né? Pastor B.O., a cobra come terra? Porque no livro do Gênesis, capítulo 3, verso 14, diz que Deus amaldiçoou a cobra, fazendo com que ela comesse pó todos os dias da sua vida. Como entender isso? Olha aí, o Coronel Costa, o homem dono da TV aqui. Muito bem, Coronel Costa. Precisamos entender a linguagem da Bíblia. A ideia do escritor não era dizer literalmente que a cobra ia comer terra, porque literalmente cobra não come terra. Mas por que o escritor deixou lá na Bíblia que a cobra recebeu uma maldição de Deus por ter levado Adão e Eva ao pecado e ela ia comer terra? É mais ou menos assim, eu vou dar um exemplo, vou passar o telefone aqui para a produção e eu acabei ficando escuro lá na tela, ó, mas já volto a ficar claro de novo. Coronel Costa, permita-me fazer um exemplo? Dar um exemplo? É o seguinte, eu acredito que nessa sua vida você já teve algum desentendimento com algumas pessoas e quando alguém te
afronta, às vezes é costume da gente dizer o seguinte: olha, não mexa comigo não, porque eu vou fazer você lamber o chão, vou esfregar a sua cara na terra. É mais ou menos essa a ideia do texto. Não que literalmente a cobra iria comer terra por ter feito Adão e Eva pecar. A Bíblia, ou o escritor bíblico, quis dizer que Deus humilharia a cobra. E as lendas judaicas, né, contam que a cobra do Éden, ela tinha asa, né? Ela voava, ela era um animal sagaz, mas tinha uma exaltação acima dos outros répteis da terra. E depois desta maldição, ela perdeu as suas asas e passou a andar rastejando o seu ventre no chão. Mas a ideia do texto mesmo é dizer que Deus a iria humilhar, né? A iria esfregar o seu rosto no chão. Assim como você diz para um inimigo, quando ele te afronta e você diz assim: olha, não mexa com o pastor B.O. não, porque senão eu vou esfregar a tua cara no chão. Ó, Babilônia. Tem mais pergunta? Não? Então vamos continuar falando do Gênesis. Eu disse que o livro do Gênesis, quando o escritor o escreveu, a proposta não era fazer dele duas histórias ou mostrar que tinha duas histórias lá. Mas isso ficou nítido, que foi feito no livro do Gênesis um trabalho de edição, né? Na época, pegaram várias histórias, porque cada nação conta uma história da criação. E cada nação, ao contar uma história, tem um requisito diferente, tem algo diferente, tem uma coisa diferente. Mas no final, tudo foi um grande Deus que criou, tudo veio de um poder sobrenatural. Então, como eram muitas histórias contadas, os escribas judeus, provavelmente liderado por Esdra, depois do retorno da Babilônia, decidiram contar com todas as histórias que haviam a respeito da criação uma única história. E para fazer isso, tiveram que fazer uma edição. E aí você me pergunta: pastor B.O., como saber que isso que você está falando é verdade? É só ler o livro do Gênesis com sinceridade que você vai perceber que ali tem algumas contradições. E a única maneira de corrigir essas contradições é fazendo aquilo que nós chamamos de exegese bíblica. E o que é uma exegese bíblica? Luíra, vou pedir para que nenhuma ovelha fique com ira, porque o pastor B.O. está aqui com o seu programa Na Mira da Mentira. Não vire as costas, porque você está aqui na TV do Coronel Costa. Babilônia. Continuando, nós vamos dizer que exegese, falando de uma forma bem simples para que todos entendam, exegese é o mesmo que pegar o bonde da leitura, viajar através da história, ir até o momento em que o escritor escreveu o texto. E ali você vai entender o contexto, como é que eles pensavam naquela época, como é que eles viviam naquela época. Descobrindo como é que eles pensavam, descobrindo como é que eles viviam, você vai ter um contexto do que ele realmente quis dizer quando ele escreveu o texto. Isso nós chamamos de exegese bíblica. Fácil, simples. É só pegar o bonde da leitura, viajar através da história e entender o texto. Produção, mais alguma pergunta? Vamos lá, olha aqui de quem é essa pergunta. Existe relação do que está na Bíblia com os rituais pagãos da época? Olha só. Coronel, você quer me deixar em apuro aqui, Coronel? Coronel, posso dizer com toda a sinceridade, porque eu vou falar somente a verdade. Pastor B.O., ele só fala a verdade. Muita relação, Coronel. E eu quero até contar um fato interessante. Muitas pessoas, o pessoal está pedindo para que eu fique centralizado aqui, para que eu não fuja da câmera, né? Para que eu não fuja do foco, não saia do foco, não saia de cena. Ena. Coronel, muitas pessoas, elas pensam que o povo judeu, as 12 tribos, né, era um povo, ou sempre foi um povo monoteístas. E eles nunca foram, em sua origem, um povo monoteísta, tá? E eu quero até fazer uma live aqui um dia para falar sobre isso.
O povo judeu, a maior coerência que nós podemos dizer que eles sempre foram um povo onoteísta. Tá? O que é um povo onoteísta e não monoteísta? É um povo que adora várias entidades, ou adoravam várias entidades. Que absurdo é esse, pastor Biel, que você está dizendo? Até os cachorros latiram. Latiram porque realmente é a grande verdade, né? É um povo onoteísta, explicando de uma forma simples. Imp, pastor B.O. gosta de explicar de uma forma simples. O que é um onoteísta? Um onoteísta é o indivíduo que adora várias entidades, explicando de uma forma bem simples, mas acredita que existe uma entidade superior. E quando pode, ele vai lá e adora ela, entendeu? Mais ou menos assim era o povo hebreu. O povo hebreu, cada um tinha as suas maneiras de adorar os seus deuses, os seus cultos, mas sempre houve uma guerra entre o povo hebreu, posso dizer assim, uma guerra civil religiosa, para que todos eles adorassem uma entidade só, que na época era conhecido como a entidade da guerra, o Iavé, né, ou Yehevé, né, que mais tarde foi chamado de Elohim, né, foi chamado hoje pelo cristianismo de Deus, o Deus cristão, que vem lá das tribos judaicas. Então, o povo judeu, sim, era muito envolvido, respondendo a sua pergunta, naquilo que nós hoje chamamos de paganismo. O que aconteceu? O que aconteceu é que quando Esdras vem com os judeus, e não vieram todas as tribos, veio somente a tribo de Judá, elas foram completamente destruídas pelo reino da Babilônia, tá? Aí eles unificaram aquele conjunto de crenças que eles tinham em uma só crença, em uma só adoração, em uma só entidade. Respondendo a sua pergunta, tem toda a relação, sim. É só ler a Bíblia com muita atenção que vocês vão encontrar na Bíblia um caso chamado o caso de Jefté. A Bíblia diz que Jefté foi para uma guerra e chegando lá na guerra ele viu grandes inimigos, né? E ele então, no desespero, fez um voto a Iavé. E que voto que ele fez a Iavé? Ele diz, olha Iavé, quando eu for à guerra, e se tu me ajudares a vencer todos os meus inimigos, quando eu voltar para casa eu vou oferecer em sacrifício a primeira pessoa que sair ao meu encontro. E a história, a Bíblia, diz que Iavé sempre foi contra o sacrifício humano. Mas como que Jefté, um adorador de Iavé, poderia oferecer alguém em sacrifício? Exatamente, porque Jefté não era monoteísta, era um onoteísta. Porque é difícil descobrir que essas pessoas eram onoteístas e não monoteístas. Porque a história foi contada após o retorno da Babilônia como se eles fossem todos monoteístas, mas estudo sério indica que não. E terminando a história, diz que quando Jefté foi à guerra, ele bateu espada, matou todo mundo. E quando ele chegou em casa, por incrível que pareça, quem lhe saiu ao seu encontro foi a sua única filha. E aí diz a Bíblia que ele chorou, que ele se lamentou, mas ele havia prometido. E infelizmente, de acordo com os estudos históricos, Jefté sacrificou a sua filha. Foi certo o que ele fez? Não, foi errado. Ninguém deve sacrificar nenhum ser humano, mas era o que eles faziam na época. Concluindo a sua resposta, sim, muito do que está na Bíblia tem relação com o que nós chamamos hoje de paganismo. Voltando à ordem lá cronológica da história do Gênesis que eu estava contando, até me perdi aqui, mas vou tentar voltar. E a pergunta que você pode estar fazendo ao pastor B.O. neste momento é o seguinte: pastor B.O., eu sempre fui ensinado que Moisés foi o escritor do livro do Gênesis. Você foi ensinado sim pela tradição. Ouviste o que foi dito pela tradição. Eu, porém, vos digo que não é verdade, não. Oh, Babilônia. Tá? Não tem como Moisés ter sido o escritor do Gênesis. Eu quero fazer uma live aqui só sobre isso, mas hoje eu vou dar só uma pincelada. Olha bem, vá ler o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, todas as vezes que fala que Deus falou com Moisés, está sempre na terceira pessoa. E disse o Senhor a Moisés. O próprio escritor está dizendo que Deus disse para Moisés. É só você ler o texto com atenção. Então, se fosse Moisés mesmo escrevendo, como diz a tradição, que foi ele que escreveu, ele teria dito assim, ó, e me disse o Senhor. Muito bem, Moisés era gago. Muito bem, existem contradições a respeito disso. A Bíblia diz que ele era, sim,
algo que nós podemos chamar hoje de gago. Na verdade, ele tinha dificuldades para falar, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele se expressava muito bem. Como entender essas coisas? A Bíblia não foi escrita por uma só pessoa. Por isso que eu digo, existe um trabalho de edição. Uns acreditavam de um jeito, outros acreditavam de outro, uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Na hora de juntar esses textos, deu isso que nós chamamos hoje de contradição, que não era nenhum problema para eles naquela época. Mas para nós hoje, sim, será um problema se nós não fizermos uma pesquisa correta, se nós não formos atrás, se nós não pesquisarmos. Respondendo à pergunta, sim, a Bíblia disse que Moisés era de língua torpe, né? Ou seja, um camarada que falava, tinha dificuldades para falar. Né? Tinha dificuldades. O texto não diz que era gagueira, né? Ou que ele era gago, mas diz que ele tinha dificuldade para falar. E no desenrolar da história, diz que ele se tornou muito habilidoso com as palavras. A Bíblia até diz que ele era um homem muito manso, mas nós encontramos várias vezes na Bíblia, a Bíblia dizendo que ele se estressou um bocado com o povo. Mas até eu, o pastor Beor, com toda a paciência de Jó que tem, também me estressaria. Tá? Uma coisa interessante que qualquer dia eu quero falar em uma live aqui, que Moisés foi um tremendo do mentiroso. Moisés mentiu para Faraó, e isso está na Bíblia, mas não é assunto para hoje. Continuando a nossa sequência do livro do Gênesis, você, volta a repetir mais uma vez, pode estar perguntando, pastor Beol, o que você quer com essa sua ideia de dizer que não foi Moisés que escreveu o Gênesis, de dizer que na história da criação não é uma única história, tem duas histórias. Primeiro eu vou explicar. Não é uma única criação, não é uma única história, porque do Gênesis 1 até o Gênesis verso 27, ali você vê que Deus termina a criação dele. Você vê que Deus cria tanto o homem quanto a mulher do pó da terra. Depois disso você vê que Deus cria uma mulher da costela do homem. Mas caramba, você já não tinha criado lá? Vai criar de novo aqui? Não, pastor Beol, mas é porque você leu errado. Aí está explicando como criou a mulher. Então, para dizer que eu estou lendo errado, você tem que contradizer o que está lá no verso anterior, que diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, macho e fêmea os criou. Então, uma das formas mais coerentes de entender isso é que são, sim, duas histórias da criação. E, começando ali depois do verso 3 do capítulo 2, você percebe que a terra era um deserto, como mostra aquele filme lá que está na Netflix, né? Noah, né? O grande filme, eu gostei, uma super produção. Esse filme conta mais ou menos desse jeito. A terra era um deserto. Mas como ela era um deserto, se lá no Gênesis 1 Deus dá início à vida e cria tudo. A maneira mais coerente de entender isso é entender que eram duas histórias e o escriba Esdra, juntamente com os escritores da época, juntaram, uniram em uma única história, contando como se fosse uma história só. well, não faça da leitura da Bíblia uma Babilônia. Muito bem, parece que vem mais perguntas no ar. Aê, ou eu estou enganado, produção? Está vindo? Muito bem, minutos, não entendi, produção, eu estou com a visão ruim, pode ler para mim, não tem problema não. Por que Moisés foi escolhido? Por que Moisés foi escolhido? Olha, eu vou ser honesto, eu vou ser muito honesto. Eu tenho que respeitar o texto bíblico. A Bíblia diz que Deus escolhe segundo o seu propósito, porque era a única pessoa que ia realmente fazer a obra. Nós temos exemplo disso de João Batista, que foi escolhido desde o ventre, né? Então Deus escolheu porque sabia que era o único que ia dar cabo àquele trabalho que ele precisava fazer. Mas mesmo assim nós encontramos a história bíblica dizendo que Moisés não conseguiu entrar na terra prometida porque pecou. E só falando isso, vou aproveitar, posso dar um anúncio aqui, coronel? Olha, eu acabei de produzir um filme chamado Duelo dos Arcanjos. E vou acabar de sair do programa aqui, vou assistir para poder ver se precisa fazer alguns reajustes. Se for permitido, um dia eu posso até exibi-lo no meu programa aqui, cheio de efeitos especiais, que mostra a ressurreição, ou melhor dizendo, eu escrevi, roteirizei, produzi o filme baseado no livro de Judas, verso 9. A Bíblia é o que mesmo? Se a Bíblia é física quântica, não, a Bíblia é fé, mas tem essas, eu posso dizer assim,
Na Bíblia você encontra tudo isso, mas o propósito dela não é ser assim física quântica. O propósito da Bíblia é ser um livro de fé. Mas tem, se você for ler, você, por exemplo, vai achar Salomão falando coisas voltadas para essa área, vai achar o livro de Jó falando coisas voltadas para essa temática da matemática, dessa coisa que o pastor B.O. não é muito bom nisso. Mas eu sei que tem, você encontra lá. Na Bíblia você encontra de tudo, viu? E por que você encontra de tudo? Porque foi um livro escrito por várias pessoas que pensavam de formas diferentes e que acreditavam em coisas diferentes, de maneiras diferentes, e que tentaram, na seleção tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para reunir os livros e tornar um só, ou pelo menos, ou melhor, 2 canos sagrados, né? Eles escolheram o que menos havia contradição. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, existem muitos livros dos quais um é mencionado na própria Bíblia. Você já leu lá o livro, o Antigo Testamento, quando fala da morte dos reis, né? E fala, e porventura não estão todos os atos do rei fulano de tal escrito no livro de Jade? Só que você não acha esse livro na Bíblia. Eu quero fazer uma live aqui só explicando a respeito de como foi selecionado o cano sagrado. Não tem o livro de Jade na Bíblia, mas era um livro que eles acreditavam e liam na época porque é mencionado na Bíblia. Então, muitos livros ficaram de fora, né, do cano sagrado porque não batiam as ideias, as contradições eram muito fortes. E aí eles tentaram deixar aquilo que menos se contradizia, ok? Mas tem, não é exatamente o propósito da Bíblia ser um livro de física quântica, mas se eu disser que não tem a física quântica na Bíblia, eu também vou estar mentindo, ok? Fim! Nós estamos chegando mais um fim do nosso programa O Elvira, aqui na TV Caipira, o programa Na Mira da Mentira. E, Coronel Costa, posso fazer um convite? Você pode vir aqui à frente, não tem problema? Não tem? Tomou vestido. Não, aqui é a TV Caipira, Coronel. Aqui é a TV Caipira, rapaz. Ô Edna, você pode fazer, não tem problema? Olha só. Ó, o Coronel tá com vergonha. Aqui é a TV Caipira, é o é a TV em que o programa é do pastor B.O. Então não tem problema, Coronel, você está bem vestido. Então tá bom, então. Pode assim? Coronel, ó. Edna, não quer vir aqui na frente? Aproveita, Edna, vem cá. A Edna é a pessoa a quem me convidou para estar fazendo esse programa aqui. Eu já conheço a Edna desde lá do Walter Costa, né? Que nós fizemos como é que chama lá? Um curso de interpretação cinematográfica ali na cidade de Paulínia, e desde então a gente nunca mais parou de falar. E a Edna então perguntou se eu queria fazer um programa aqui, eu vim. Quero deixar bem claro, o pastor B.O. tem esse jeito de vestir, esse jeito meio gingado, já teve alguns programas aqui que eu expliquei o porquê eu uso essa veste, é só procurar lá no canal, lá que você vai entender o porquê, mas não há nenhum intuito, viu, Coronel? Deixando isso bem claro, de zombar da Bíblia, da fé de ninguém. Na verdade, o pastor B.O. quer falar desta forma porque ele é contra um ensinamento da Bíblia doutrinador. Aquele que deixa as pessoas alienadas, aquele que não deixa as pessoas pensar. Eu quero agradecer você pelo espaço, né? Se eu puder uma palavra, então, já que você está tocando nesse assunto. Um dos motivos da TV Caipira estar trazendo várias pessoas para tratar sobre assuntos religiosos, exatamente por isso, porque para que as pessoas não se sintam bitoladas e vejam o prisma de diversas outras formas por outras pessoas com outras ideias. E eu agradeço a oportunidade. Edna, eu fico muito contente com essa oportunidade, né? De estar aqui fazendo a seu convite o programa do pastor B.O. Ona. Gente, não faça da leitura da Bíblia uma Babilônia. Muito bem, obrigado por vocês terem vindo aqui à frente. Gente, vamos finalizar aqui o nosso programa. Até a próxima quinta-feira. Entre lá no canal, curta, compartilha e deixe lá o seu like. Sabe por quê? Porque aqui, como em todo lugar, existe um dízimo e uma oferta a ser cobrada, que é somente um like e uma curtida no canal em que esse vídeo será postado. Vai.